Hoje eu vou contar um pouco para vocês de como foi a minha história, desde o sonho da PW até a realização desse sonho e o caminho que eu enfrentei até lá. Tudo começou com uma grande vontade de empreender, de ter o meu comércio, de ter o meu negócio, porque isso foi da minha criação e também acredito eu que está no sangue. Então, meus pais sempre foram empreendedores, já mexeram com diversos ramos e tudo. Então, eu sempre cresci ouvindo isso, que empreender era bom, que era um bom negócio, e eu via também o brilho no olho deles, assim, que eles estavam realmente satisfeitos com o que faziam. Não porque era fácil, mas sim porque era gratificante, era realizador. Então, desde os meus 15 anos que eu comecei a trabalhar com eles dentro das empresas, tanto na de material de construção quanto na de artigos infantis. E aí eu fui trilhando, trabalhando e crescendo vendo isso, aprendendo a lidar com o cliente, relacionamento com o funcionário, com tudo. E foi uma parte muito importante na minha história. E eu comecei a fazer engenharia civil, um curso que eu amo. E mesmo assim continuei trabalhando nas lojas e tudo durante a faculdade. E aí quando eu estava já próximo de me formar, veio o sonho de como que e qual o negócio que eu iria abrir para mim. Eu trabalhava com eles, mas não me sentia 100% realizado. Eu queria um negócio com o meu jeito, com a minha pegada, assim, com realmente a minha dedicação. Foi então que chegou no período do estágio obrigatório e eu fui obrigado a parar de trabalhar com eles porque não tinha mais tempo hábil. E aí estagiei durante 6 meses na Via Engenharia e depois desses 6 meses eu saí querendo abrir algo para mim. Comecei com comércio online, vendendo carrinho e tudo de bebê. Foi muito bacana, me trouxe outra experiência, mas mesmo assim eu ainda sentia que não era isso, eu não estava realizado com aquilo. Até que um dia eu treinava CrossFit já tinha um tempo que eu treinava CrossFit, já tinha 2 anos que eu treinava CrossFit quando surgiu a ideia. E assim, eu comecei a treinar CrossFit por influência de um colega da época do ensino médio. Ele gostava muito de academia e tudo, era aquelas pessoas super fanáticas que ia todos os dias e tudo. E aí do nada ele começou a treinar CrossFit. E eu ia pra academia meio que obrigado, assim, eu não gostava. Realmente, eu achava muito maçante, mas tinha que fazer alguma atividade física. Porque durante a minha vida toda eu joguei handball, então sempre gostei de esporte. Mas ao começar a faculdade não tinha mais nenhum lugar para jogar e tudo, então eu me via obrigado a fazer alguma coisa para continuar a saúde e ter um corpo bacana, coisa que eu sempre liguei muito. E aí ele começou a treinar CrossFit, eu falei, cara, se ele, que sempre adorou a musculação e tudo, tá treinando CrossFit, eu também vou começar. Então eu entrei no CrossFit já no meio da faculdade, e aí eu já estava treinando há 2 anos CrossFit. Foi até que então um dia, me lembro como se fosse hoje, era um treino tava na parte técnica de snatch, pra quem já treina vai saber do que eu tô falando. E aí um professor chegou pra mim e falou assim, Lucas, o que você acha da gente abrir um box de CrossFit de sociedade? Aí precisou só essa frase para poder virar a chave, porque faltava um ano para eu me formar, o mercado de engenharia civil não estava bacana na época, então não estava assim, compensando atuar e estava muito difícil também. E eu falei, poxa, eu treino CrossFit já tem 2 anos, adoro assim, gosto muito, muito mesmo, por que não? E aí comecei a conversar com ele e tudo, a desenvolver essa ideia, acabou não indo pra frente essa parceria, que no início eu tinha a intenção de abrir em algum lugar, em alguma cidade mais da periferia. E aí, assim, um pouco mais longe, que não tinha um mercado tão explorado ainda naquela época. E aí pesquisei vários locais e tudo, e aí acabei não identificando muito, não encontrei nenhum lugar que eu gostava, em potencial. Só que eu queria abrir de qualquer maneira. Foi aí então que eu cheguei pro meu pai e apresentei a ideia pra ele e tudo. Falei do CrossFit, e ele, assim, sabia que eu treinava, mas nunca tinha ouvido falar muito bem.
E aí falei da ideia que eu tava, de como tinha acontecido essa conversa. Eu disse que eu queria abrir em algum lugar, não sabia em que lugar, mas eu queria abrir. E aí, como ele tem loja de material de construção, eu pedi ajuda pra ele. Eu falei, pai, você me ajuda nesse novo empreendimento? Eu já tenho uma grana junta e tudo, consigo arcar com a parte dos equipamentos, da estrutura, mas não consigo arcar com a reforma do local. Então eu não consigo abrir dessa maneira. Então você divide pra mim, vê a preço de custo, não sei, e passa dividido. Ele, Lucas, antes de eu falar se eu te ajudo ou não, me apresenta um pouco melhor. O que é esse CrossFit? Como é que funciona? O que é, né, na verdade? Foi então que eu sentei com ele, mostrei como é que funcionava os treinos, qual que era a lógica por trás. E aí fui em vários boxes com ele, mostrei a estrutura, como é que funcionava e tudo. E assim, algo que me marcou muito foi que ele falou, Lucas, eu não entendo muito sobre o CrossFit, enfim, eu só vi agora superficialmente, mas a ideia parece ser boa e eu acredito em você. Você é capaz, então se você acha que é realmente uma boa ideia, eu compro essa ideia. E ainda digo mais, ao invés de eu te ajudar com os materiais e tudo, você não gostaria de uma sociedade? Eu entro com a parte da reforma, tudo você entra com a parte dos equipamentos, administração, e a gente toca essa sociedade aí pra frente. E eu falei, uai, sociedade é um pouco complicado, mas em família, nossa, já é outra coisa, nem se compara. E foi a partir daí então que a gente começou a procura. E aí a minha ideia inicial era abrir numa cidade mais distante, num bairro mais distante, na verdade, né? Que não tivesse um mercado tão explorado ainda, que não tivesse nenhuma box. E aí rodamos, aí falou, Lucas, num bairro mais distante eu não acredito. Eu acredito no Parkway, no próprio Parkway. Eu falei, pô pai, mas ter que construir do zero, como é que vai ser isso? Ele, não se preocupa. Você entra com a parte dos materiais, eu entro com a parte da estrutura, e aí depois a gente vê isso daí. E aí começamos a procurar lote, e nada. Até então que um dia a gente achou um lote bacana e tudo, entramos em contato com o dono. E aí, só que o lote não tinha nada, não tinha nada construído, nem um condomínio, nem nada. E aí fechamos esse lote, tudo, demos um sinal e fomos atrás para ver a documentação, regularização, tudo certinho. Só que, ao voltar depois de 15 dias aproximadamente para conversar com o dono sobre esse lote, que ia ter que fazer toda a parte de SEB, CAESB do condomínio, toda a infra do condomínio, né? Ele já tinha mudado de ideia e aí já queria aumentar o aluguel, diminuir um pouco a fração do lote e tudo, a gente não concordou. E aí pegamos o calção de volta e eu fiquei muito decepcionado, muito triste. Porque eu pensei, pô, meu sonho ia começar a se realizar, a gente ia começar, e agora voltamos para a estaca do zero. E aí, eu fiquei muito triste, aí comecei a procurar aluguel de lote lá, de terreno, e nada. E aí eu tava tão desesperado, querendo tanto assim realizar, querendo tanto fazer, que eu comecei a ir no Parkway, de casa em casa ali, tocando o interfone e perguntando se eles não queriam alugar a parte da frente da casa, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, claro, você recebe um interfone perguntando, uma pessoa desconhecida, se quer alugar uma parte da frente da sua casa, e aí, só recebi não. E aí continuei procurando, e aí eu vi uma casa pra poder alugar, lá exatamente onde eu queria. E aí liguei pra ele, falei, pai, vamos lá, vamos ver essa casa e tudo, acho que vai dar certo. Chegamos lá, era horrível o lote, a localização, tudo não dava certo. E aí mais uma vez eu fiquei muito frustrado, eu falei, poxa Deus, me ajuda, me ajuda. Me dá um sinal, eu sei que isso é o que você quer, porque foi uma ideia assim do nada, você colocou na minha frente. E agora não tá dando certo, não tá indo. Então, aí eu fiquei na minha, eu confio muito em Deus e no propósito dele, no tempo dele. E aí nesse dia que eu pedi em oração, a gente saiu dessa casa e aí tava voltando. Foi então, quando a gente tava passando pela Avenida do Parkway, quem sabe onde que é o lote do Parkway, a gente tava voltando do lado contrário. E aí a gente viu um lote vazio com um outdoor dentro. E aí tava a placa de alugas nesse outdoor. E a gente teve a seguinte ideia,
Mas assim, a placa de aluguel estava somente no outdoor, não estava no lote, era um condomínio todo vazio. E a gente teve a seguinte ideia, pô, tem um lote vazio e tem um outdoor dentro. O dono desse outdoor deve conhecer o dono do lote. E aí, beleza. Ligamos nesse outdoor, não conseguiu falar com o responsável, e no outro dia a gente conseguiu. E aí eu meio que expliquei por cima, assim, pô, eu tô com um projeto de abrir um box de CrossFit, o rapaz também nem entendia muito o dono do outdoor, o que era CrossFit em si. E eu queria o contato do dono do lote para saber se ele tem intenção de alugar e tal. E aí ele passou o contato pra gente. E aí fomos lá, conversar com ele, marcamos a reunião e tudo. E aí, a princípio, ele não tinha muita ideia da magnitude que ia se tornar o CrossFit. Tanto é que quando a gente foi alugar o lote, ele falou, não, eu alugo, nem tava com intenção de alugar não, mas é bom que vocês cuidam do lote em si, tira lá a água empoçada, não sei o quê, porque o lote tá todo abandonado e lá é um condomínio, então assim, do mesmo tamanho do nosso lote tem mais 8, que na época não tinha nada. E aí vocês cuidam do lote, é bom que os vizinhos parem de reclamar que o lote está abandonado e tudo, enfim. Aí fechamos o contrato. Então, o período da concepção dessa ideia, do primeiro dia até o fechamento do contrato, foi em torno de 4 meses, só para vocês terem ideia. Que a batalha que foi procurando lugar, correndo atrás, vendo se dava certo, se não dava certo, voltando e tudo. E aí, beleza, fechamos o lote. E a primeira barreira já foi bem no início, que não tinha nada. Então a gente teve que criar tudo do zero. Depois vocês vão ver que o lote estava com mato da altura mais ou menos de 1,5 m a 2 metros. Então já teve que chamar uma patrola. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia, o primeiro passo da obra. A gente combinou com o rapaz para ele limpar o lote. E 5 da manhã ele estava lá na porta já para limpar o lote. Eu cheguei a abrir o portão e naquele dia eu sabia que ia ser algo grande, que eu não tinha muita noção de quantas vidas a gente ia impactar, mas eu já tinha no fundo do meu coração que ia ser algo grande, que ia ser algo que realmente ia ajudar as pessoas, que realmente ia transformar a vida das pessoas. Mas eu ainda não tinha muita noção, mas eu sabia que de alguma maneira aquilo ia contribuir para uma melhora muito grande. E assim foi. Começamos a obra, tive o primeiro escritório da obra, assim, bem precário, porque não tinha nada no lote, não tinha. Então, assim, eu arrumei uma sombrinha debaixo de uma árvore, coloquei uma mesa improvisada que o pedreiro montou lá na hora para colocar o notebook para poder ordenar o projeto. Então, assim, eu sonhei com tudo, entendeu? Eu fiz o projeto do CrossFit, então pensei em cada detalhe, cada centímetro ali, de cada coisa que está alocada. Eu pensei com muito carinho, assim. Então, comecei fazendo o projeto, e teve umas adequações aqui e ali. E aí se percorreram 6 meses de obra. E durante esses 6 meses, eu tinha a certeza que cada esforço, cada sacrifício que eu estava fazendo ali ia valer a pena. Que cada coisa que acontecia era uma preparação, na verdade. Então, assim, tiveram várias coisas da obra que deram errada, que não saiu muito bem como a gente esperava e tudo. Então, assim, era um pouco incerto. Mas fomos evoluindo. E bacana lembrar também que, não sei se vocês sabem, mas para você se afiliar a CrossFit, você tem que ter uma pessoa com Level 1. Level 1 é o curso da CrossFit. Então, eu não queria passar essa responsabilidade para ninguém, eu já queria entrar, mergulhar mais ainda no CrossFit. Eu falei, não, eu vou fazer esse curso. E esse curso ele tem 2 finalidades, ou para você abrir a box no seu nome, ou para você dar aula de CrossFit, que lá eles passam uma base bem bacana e tudo. E aí, beleza. Então, nesse momento da obra, eu estava entrando no meu último semestre da faculdade, então eu estava começando a fazer meu TCC. Quem já passou por essa fase de TCC e tudo vai saber muito bem do que eu tô falando, então tem noção que é uma loucura. Então eu tava começando a fazer meu TCC, tava com a obra toda em cima das minhas costas também, que era eu que administrava a obra, corria atrás de material, tudo, lidava com os pedreiros. Tinha uma ajuda muito grande do meu pai, mas ele não ficava tão lá, porque ele também tinha os afazeres dele.
E aí comecei procurando, pesquisando sobre Level 1 e tudo, fiz minha inscrição, foi lá em Goiânia. E aí eu pensei, esse curso da CrossFit deve ser assim, você pagou, faz lá o treinamento, no final tem uma provinha, meio que pagou, passou. Acho que não tem muito o que se preocupar. E porque tinha uma apostila de 150 folhas aproximadamente para você ler, já estudar e tudo, chegar lá no dia já sabendo mais. Só que por falta de tempo eu não consegui, realmente não consegui estudar, não deu tempo. Acho que eu li uma ou duas folhas no máximo, assim, tipo, a introdução, o que é o CrossFit. E aí fui pro curso. E aí me lembro muito bem que eu cheguei lá no primeiro dia, sentei na frente assim e tinha um pessoal atrás de mim conversando. E aí eu não conhecia ninguém, enfim, tava na minha. E aí teve um rapaz que falou bem assim, não, essa daqui é a quinta vez que eu estou aqui. Aí eu olhei pra trás assim, eu falei, como? Ele, é a quinta vez que eu tô aqui. Então, já tentei outras vezes, não consegui, reprovei na prova. Fiz o curso, depois só refiz a prova, não dei conta e tudo, é a quinta vez. Aí eu fui, pensei, caramba, tô enrolado. Por quê? Pensa comigo no contexto global. Eu precisava fazer esse curso em Goiânia, eu precisava ser aprovado. E aí depois disso eu precisava mandar um nome para CrossFit, para eles aprovarem o nome, que tem um processo de aprovação do nome. Depois disso eu precisava desenvolver a parte de comunicação visual toda, logomarca e tudo, para somente depois dessa data eu anunciar que o CrossFit ia abrir em tudo, começar a fazer todo o marketing, a captação de alunos. Só que um detalhe, faltava aproximadamente 4 meses para terminar a obra. E o próximo curso da CrossFit que ia ter no Brasil era depois de somente 3 meses. Então, eu ia me enrolar muito, ia ser muito prejuízo. Não sei o que ia acontecer se eu não tivesse passado. E aí eu fui, fiz o curso, prestei muita atenção, anotava tudo. Eu já tinha a vivência do CrossFit, já treinava há 2 anos, então facilitou bastante. E aí tudo que eles falavam eu anotava, participava e tudo. E aí cheguei no hotel nesse dia, o curso são 2 dias. Cheguei no hotel esse dia, aí fui, estudei tudo, passei uma boa parte da noite estudando. Voltei no outro dia, continuei o curso e tudo. E aí fiz a prova. Eu tinha o sentimento bom, mas o medo, cara, eu tava com muito medo, muito receio de não passar e inviabilizar todo o processo. Foi aí então que eu fiz a prova no domingo. Na quarta-feira saiu o resultado. E foi engraçado que eu nem tinha visto o resultado e um colega comentou comigo assim: pô, Lucas, você já viu qual a porcentagem que você errou e tudo? Eu não, ainda não vi não. Aí eu abri o e-mail e lá não tinha nada da porcentagem que eu tinha errado e tudo. Eu perguntei, mas não tô vendo porcentagem nenhuma aqui. Aí ele pegou e falou assim, não, pô, tu não tá tendo porcentagem porque você passou, pô. Ele só manda porcentagem quando você não passa. Eu, cara, graças a Deus, assim, fiquei muito, muito, muito aliviado mesmo por ter conseguido passar e tudo, não ter tido essa barreira, né? E aí, então, assim, o primeiro processo da afiliação estava concluído. E logo em seguida já mandei a solicitação dos 3 nomes, que eles pedem que você envie 3 nomes para poder eles aprovar e tudo. E aí que veio, eu sou péssimo para criar nome, sou péssimo para criar essas coisas. E a gente começou a pensar, fez dizendo um antigo professor meu, o toró de ideias, que você vai falando, e tudo só anotando. E aí a gente chegou no seguinte nome, na primeira preferência, é CrossFit PW, que muitos não sabem, mas a gente Parkway, é muito óbvio, mas a maioria das pessoas não sabem que a unidade é no Parkway, então o CrossFit PW ficou de Parkway mesmo. O segundo nome foi CrossFit LF, que de Lucas e Francisco, que é o nome do meu pai. E o terceiro nome eu não lembro muito bem, mas era um nome muito zoado, assim, muito horrível. A gente mandou uma equipe pra completar esses 3 nomes que eles pedem pra enviar, mas a gente ficou torcendo pra que
que não fosse aprovado, porque funciona assim, você manda uma ordem de prioridade com 3 nomes, e aí se o primeiro não passar, eles analisam o segundo, se o segundo não passar, eles analisam o terceiro, se não passar nenhum, você tem que mandar mais 3. E aí foi aprovado, beleza. Então, primeiro, a gente mandou o nome CrossFit PW foi aprovado. E aí, paralelo a isso, eu comecei a procurar os profissionais que eu me identificava. Mais precisamente o head coach, que ia ser o professor que ia ser o cabeça de tudo, né? Que é ele que ia montar o treino, era ele que ia coordenar a equipe, ele que ia passar todo o treinamento da equipe nessa parte técnica, né? E eu tinha um professor que na época eu gostava muito, me identificava muito, até te agradecer, foi o Rodrigo Paulino. E aí o engraçado é que ele dava aula em um box, e eu tava já com intenção de chamar ele e tudo, pra ele poder vir fazer parte da equipe. Mas tava esperando um pouco mais, assim, chegar mais perto da fase de estar quase pronto, assim, uns 2 meses antes ali, pra poder chamar ele pra compor o time. E aí eu lembro como se fosse hoje, ele mandou uma mensagem num grupo de alunos que tinha na época, falando que ele estava saindo do lugar que ele estava dando aula, que ele ia pra outro. Aí eu fiquei desesperado, eu falei, puta merda, o professor que eu queria, que eu já tava engatilhando tudo que eu mais me identificava, tinha recebido uma proposta, tinha aceitado e já estava saindo. E eu falei, não, aí fui, mandei mensagem pra ele, que eu queria conversar com ele e tudo. Ele topou conversar comigo, aí fui, mostrei lá o box em obra ainda, então assim, só tinha um galpão, basicamente, aberto. Não tinha nada ainda de acabamento, de piso, de nada, só tinha a estrutura em si principal, que naquela época que ia começar o acabamento, a parte do acabamento. E aí eu até fico muito grato porque ele acreditou na gente naquela época, mesmo sem ter nada ali 100% concreto já pronto, né? Só tinha a estrutura em si, e ele teve uma ideia da magnitude, do tamanho que era. E na época tinha os 3 galpões principais, os 4 galpões principais, e o estacionamento ainda estava todo em mata. Ele coçava a cabeça assim, pensava, pô, mas como que isso aqui tudo vai virar um box, entendeu? Mas mesmo assim ele acreditou na gente, topou, e aí já entrou pra equipe, e foi aí então que eu pedi a ajuda dele, pô, quem você indica pra poder tá aqui com a gente, que você gosta e tudo. Ele indicou algumas pessoas, e eu fui atrás, fui secretamente ali, não falei nada pra pessoa, mas fui na aula da pessoa, visitei vários boxes ali, pra ver como é que o pessoal dava aula e tudo. E aí, assim, não me agradei muito pela procedência, assim, a postura e tudo. Eu falei, cara, Rodrigo, não gostei, vamos atrás de outra galera. E aí ele indicou pra começar com a gente o Ed Brandon e a Wendy. E ele falou, Lucas, eu confio nesses dois, eles são bons, então eu nunca tinha visto esses dois dar aula especificamente, e eu confio neles. Eu acho que essa é uma equipe boa pra gente começar. Eu falei, não, Rodrigo, se você confia, tá tudo certo, então vamos lá. E aí eles toparam começar com a gente. Então nossa equipe técnica, agradeço imensamente vocês que acreditaram na gente no início, onde não estava nem aberto e tudo. Acreditaram em mim, basicamente, porque eu não tinha experiência nessa área, eu não tinha nenhuma experiência na área de fitness, de crossfit. Eu fiquei um tempo na loja de material de construção, como eu disse. Depois de um tempo, por motivos pessoais, eu fui trabalhar com a minha mãe, assumi toda a parte financeira da empresa dela. Mesmo sendo muito novo, na época eu tinha em torno de uns 20 e pouquinhos anos, 21 mais ou menos, 20. E aí assumi essa parte, então, assim, eu tinha uma noção de como lidar com as pessoas, como lidar com os funcionários, a postura em si, como lidar com clientes. Mas do CrossFit em si, do ramo fitness, eu não tinha noção alguma, essa parte. E fui muito claro, deixei isso bem claro pra eles, falei assim, ó, aqui a gente vai começar e a gente é uma equipe, a gente vai aprender juntos, a gente vai errar juntos. Então, assim, foi fundamental ser bem claro com eles para que eles ajudassem a gente também, entendeu? Então, naquele início ali, eu não sabia muito bem como gerir, como administrar essa parte do fitness, então, assim, era um mercado um pouco estranho para mim. E aí fomos montando uma equipe,
Agradecer também no início a Anne e a Japa, que acreditou na gente também, começou com a gente. Porque assim, você entrar num barco quando ele já tá no caminho, já tá bom, já tá tudo, é simples, é fácil, porque você já tá vendo aquele dali, já tá vendo os resultados falam por si só. Agora, você conseguir envolver as pessoas para acreditarem no seu sonho, isso que é o difícil. Então, você apresentar a ideia para a pessoa e ela comprar o seu sonho, mesmo sem ver, sem ter nenhum passado, nenhum histórico em relação a isso, são essas as melhores pessoas, porque elas compram o seu sonho e não o resultado. Porque comprar o resultado é fácil. Agora, comprar o sonho, vestir a camisa da empresa e falar assim, olha, eu acredito nessa empresa, isso que é difícil. Então, assim, foi isso que eu sempre tive pra mim. Pessoas que vestissem a camiseta da empresa. Independente, porque você treinar uma competência técnica, uma competência gerencial, isso é simples. É fácil de ser ensinado, é fácil de ser passado. Agora, você ensinar para a pessoa um valor, ou ensinar a pessoa a acreditar em você, isso não é ensinado. A pessoa tem que acreditar em você, entendeu? Então, sempre que eu vou contratar, sempre que eu fui contratar nessa época já com essa intenção, e atualmente, sempre que eu vou contratar, eu olho nisso, eu olho se a pessoa realmente se identifica com a gente, se identifica com a empresa. E aí todos esses se identificaram e compraram a ideia. E aí beleza, então a equipe estava formada. E aí a gente partiu para a parte do desenvolvimento da logo, desenvolvimento da marca em si. E é até engraçado porque a gente fechou com uma empresa para poder desenvolver e tudo. E aí me mandaram a logomarca e falaram assim, Lucas, dá uma olhada o que você achou e tudo. E aí não gostei das primeiras ideias e tudo, fomos desenvolvendo, lapidando. E ele me apresentou uma nova ideia, que era a ideia atual. E aí ele me mandou a ideia, falou que era um braço e um cavalo. E eu não tinha entendido muito bem, não tinha conseguido ver muito bem, assim, o braço e o cavalo. Então, assim, a inspiração que ele teve foi que o braço significava as aptidões físicas do CrossFit, que requerem mais força, e o cavalo as aptidões físicas mais mentais, tipo coordenação e tudo. E aí eu não conseguia enxergar, não conseguia. Eu vou colocar a foto da logomarca aqui, vocês vão ver. E aí eu não conseguia diferenciar o braço do cavalo. E eu falei, caramba, véio, esse bicho tá doido. E aí mostrei pra logomarca pra diversas pessoas. E aí uns viam e tudo e entendiam a logomarca, mas eu não tinha conseguido ver ainda. Aí quando eu voltei pra reunião com ele, falei, pô, velho, não gostei não. Cadê o braço, cadê o cavalo? Tá tudo misturado, não tô conseguindo identificar. E aí foi que ele isolou o braço e aí depois isolou o cavalo. E aí quando você vê os dois, faz muito sentido. Porque o braço significa força, o cavalo, o desenho do cavalo vem do xadrez, o cavalo do xadrez. Que são as aptidões mentais que o CrossFit trabalha. Então, casou tudo, eu falei, pô, tá aprovada essa louco, tá aprovada. E aí a gente começou a divulgar e tudo, só que a obra, por ser um terreno novo e tudo, a gente não esperava alguns gastos. Então, a gente foi se apertando. E aí conversei na época com a minha mãe, ela me ajudou também, gratidão, mãe. Nessa reta final que faltavam ainda várias coisas. E porque assim, a gente nunca pegou empréstimo para poder fazer essas coisas, então tudo era verba própria. Porque a gente é muito certinho com essas coisas assim. Então, ou tem dinheiro para fazer ou não tem. Esse negócio de pegar empréstimo a gente não acredita muito. E tudo bem também, nada contra quem pega para poder fazer, mas a gente não consegue trabalhar dessa maneira, não consegue trabalhar com essa pressão dessa dívida em cima. E aí ela ajudou nesse final e tudo, e aí foi essencial para poder finalizar ele como um todo. E o feito é melhor que o perfeito, então a gente inaugurou com várias coisas pendentes ainda, várias coisas que eu queria ter feito, mas que na época não foram possíveis ser feitos, tanto pelo tempo quanto pela grana em si. E tá tudo bem, e foi levando. E o interessante também é que a gente comprou uma grama sintética para colocar lá ao redor, deixar tudo bonitinho, só que a grama atrasou muito. E a gente já tinha marcado a inauguração para uma semana,
Só que a grama não tinha chegado. E aí o pessoal falou, não, inaugura assim mesmo, não tem nada a ver não, só uma grama. Eu falei, não, eu quero inaugurar com a grama. E aí adiamos a inauguração mais uma semana e foi assim, essencial para dar um suspiro pra gente, na verdade. Que você vem fazendo tanta coisa e reta final, nossa, é uma loucura. Quem já inaugurou algum empreendimento, quem já inaugurou alguma coisa, sabe muito bem do que eu tô falando. E aí instalamos essa grama, instalamos o tapete de borracha, instalamos o rack. E assim, várias pessoas próximas a mim me ajudaram. Então, gratidão a todas elas que fizeram parte e fazem parte até hoje da nossa história. Vários amigos meus compraram a ideia e me ajudaram. Então, me ajudaram a instalar o tapete de borracha, me ajudaram a instalar o rack, me ajudaram todo mundo. Não vou citar o nome de todo mundo, porque são várias pessoas que compraram essa ideia, que me ajudaram, que me apoiaram, que compraram a ideia em si. Entendeu? Então, gratidão a todo mundo que esteve do meu lado, ajudando e colaborando e tudo. E aí, beleza. E a gente tinha uma ansiedade, tudo de inaugurar, como é que ia ser e tudo. Abrimos as pré-matrículas, teve muita gente interessada. Então a gente recebeu de pré-matrícula, salvo engano, mais de 180 nomes. Só que estava interessado em fazer a matrícula, em começar e tudo. E aí, beleza, a gente ficou super empolgado e pensamos, não, pô, de 180, ok, se metade se fizer a matrícula, tá maravilhoso, vamos começar muito bem mesmo. Beleza, e aí vamos para a inauguração. Aí a gente abriu a venda uma semana antes da inauguração, pensando que essa galera já ia vir e tudo. Ninguém foi fazer a matrícula. E a gente já ficou meio receoso e tudo. Mas beleza, vamos para a inauguração. A gente marcou a inauguração num sábado. Foi em outubro. Eu não lembro exatamente a data, eu sou um pouco ruim com datas. Mas foi em outubro a inauguração. E a gente fez 3 anos agora no ano de 2019. Então volta aí pra ver o ano que foi. E aí amanheceu o dia, tempo nublado. E aí eu, caramba, Deus, não é possível. Não é possível, não vai chover hoje, por favor, não vai chover. Porque assim, a estrutura do Parkway, ela não é igual aos boxes tradicionais, que é tudo fechado, tudo depois que você entrou, pronto. São 4 galpões separados. Então tem muita área aberta, tem muita coisa aberta. Porque assim, quando eu fui fazer o projeto, eu prezei por isso, por fazer um galpão bem aberto, bem arejado. Porque eu odiava treinar em lugar fechado, na época que eu treinava em outros boxes. Eu me sentia preso, me sentia meio agoniado. E aí eu fiz um galpão aberto justamente para isso, para a pessoa ter mais contato com o sol, com o tempo, com a natureza em si, com o vento mesmo, entendeu? Não, porque assim, a gente já trabalha em um ambiente fechado, ele normalmente passa o dia todo no ambiente fechado e tudo. Então, a hora de treinar, eu quis criar essa experiência pros meus alunos. E aí o céu tava nublado, o tempo nublado, eu falei, não, Deus, não é possível. Mas vamos lá, eu confio em Ti. Eu cheguei até aqui por bênção do Senhor. O Senhor direcionou todo o caminho, toda a história, por onde, como que acontecem as coisas, os imprevistos, os acertos. Então vamos nessa, eu confio em Você. E assim, no dia eu não entendi muito bem, mas depois que passou a inauguração, eu entendi por que choveu no dia. E choveu muito. Por quê? Mesmo com o tempo nublado, mesmo tendo começado a chover antes de começar a inauguração, lotou. Foi muita gente mesmo. A gente programou o aulão, a gente fez, se não me engano, 2 ou 3 baterias. E assim, lá cabem, o treino era em trio ainda. Então, lá cabem aproximadamente, aí, confortável, 30 trios ali para poder fazer. Então, foi 2, 3 baterias. E assim, se não tivesse chovendo, a gente não ia ter conseguido atender todo mundo, não ia ter conseguido, não ia caber de gente. Tanto é que o estacionamento lotou, não cabia mais carro. Teve que começar a estacionar pro fundo do lote, que na época não tinha nenhuma estrutura nem nada, porque o nosso estacionamento encheu. Então assim, depois que passou a inauguração, eu realmente ajoelhei e agradeci. Pô, Deus, obrigado por ter chovido, eu confio em Ti. E se não tivesse chovido, a gente não tinha dado conta. E aí foi um sucesso a inauguração. Aí muita gente gostou, achou bacana a área, gostou da aula, dos professores, dos equipamentos, do material e tudo. E aí chegou no final da inauguração, eu não fiquei na recepção, a gente colocou 3 ou 4 pessoas, salvo engano, para atender, explicar, mostrar os planos e tudo. E aí chegou no final da inauguração, assim, aquele peso saiu das costas.
E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui na recepção e perguntei, e aí, quantas matrículas a gente fez? Quantas pessoas já começaram com a gente? Aí a recepcionista falou assim, Lucas, teve uma matrícula. Aí eu cocei a cabeça. Uma matrícula? Só uma? Ela foi, Lucas, teve uma matrícula. Eu falei, caramba. Complicou, porque final de obra você já tá. Gastou tudo que tinha, o que não tinha, a gente já tava apertado. E aí já tava contando com essa grana inicial para poder rodar e tudo. E aí uma matrícula. A gente esperava ali 90, 80 matrículas. Aí eu falei, caramba. E aí meu pai chegou em mim e falou assim, Lucas, você tá começando agora, eu já passei por diversos comércios, e se você lembra que eu te falei, tudo a gente tem que fazer seguro, tudo tem que fazer esperando, entre aspas, o pior. Então eu te falei que não ia ser tão bom assim no início, mas não desanima não. Você vai ver que isso daí vai virar. E eu confesso que naquele dia eu estava muito feliz pela inauguração, mas eu estava bastante frustrado, porque eu esperei um número X de matrículas e tudo, mas no final das contas não teve esse número. E aí eu já comecei a desesperar. Quem tem conta para pagar, quem tem um comércio, sabe que tem várias famílias, várias pessoas que dependem de você. E se tem uma coisa que eu aprendi dos meus pais, nos mais de 30 anos de experiência deles, é que você deve honrar com o compromisso que você faz com o funcionário e com qualquer pessoa. Você tem que cumprir aquilo que você disse. Então, eu tinha várias pessoas que dependiam da renda de lá, era o salário, então elas tinham família para sustentar, tinham as contas para pagar. E eu já meio que desesperei, eu falei, cara, eu tive uma matrícula, como que eu vou pagar esses salários? Como que eu vou pagar? Então, tinha as minhas despesas pessoais, tinha as despesas do CrossFit, tinha tudo, e eu falei, caramba, como é que vai ser isso? E aí, a primeira semana de abertura, é uma semana que a gente liberou gratuitamente, o pessoal tá fazendo aula experimental, conhecendo. E aí, segundo dia, teve, acho que mais, salvo engano, umas 2 matrículas. Terceiro dia teve mais uma. E aí, chegou no final da primeira semana, acho que a gente tinha em torno de 10 matrículas só. E eu falei, caramba, velho, caramba. Tô enrolado, como é que vai fazer? E aí, nisso foi de pouquinho, foi de aluno por aluno. Várias pessoas estavam fazendo a experimental, conhecendo, estavam gostando muito. E aí foi, de aluno por aluno, crescendo, de um por um. Todo mundo acreditando no nosso trabalho, acreditando no projeto de box que a gente tinha, que na época a gente ainda não tinha uma box completa, não da maneira que a gente queria, não com a estrutura que a gente queria. E aí foi enchendo, de um por um. Mas quem tem comércio sabe que é muito puxado as despesas, então assim, era uma despesa muito alta. Por ser um box muito grande, por ter toda uma equipe por trás. Então, depois dos 3 meses aí, tinha um universo completamente novo para mim, de carga de trabalho. Então, várias pessoas não têm muita noção do quão trabalhoso é um box de CrossFit. Vários pensam que é só você chegar, treinar, ficar um pouquinho ali e pronto, que acabou todo o serviço. Mas quem tá dentro, sabe que o comércio dá muito trabalho. Então, tem muitas coisas para se fazer. E aí a carga de trabalho estava excessiva em cima de mim. E eu não estava dando conta ainda, porque tinha inaugurado em outubro. E eu contava que meu orientador do meu TCC da faculdade ia deixar eu apresentar meu TCC somente em fevereiro. Como se fosse uma apresentação adiada. Porque várias pessoas faziam isso em tudo. E aí eu cheguei pra ele e falei, pô, professor, inaugurei o box. Só voltando, eu esqueci de contar dessa parte, né, dos 3 meses ali. Inaugurei o box e tudo. Não tô dando conta de fazer o TCC, de desenvolver o TCC. Eu queria ver contigo se a gente não podia adiar pra fevereiro, que eu ia ter mais tempo e tudo. E ele falou assim, não, a gente não pode adiar. E eu acredito na sua capacidade. Eu sei que você vai conseguir, eu sei que você é uma pessoa comprometida e tudo com os resultados, com seus afazeres, e eu sei que você vai dar conta. E aí eu pensei, nossa senhora, tô enrolado, não vou dar conta. A carga do box toda em cima de mim, e aí o TCC pra fazer, e aí fiz meu TCC, aos trancos e barrancos ali e tudo.
faltando um mês antes da apresentação, na época de colher resultado já e tudo. Não estava dando os resultados que a gente esperava do edifício, era um edifício de 6 andares. A gente estava fazendo uma análise na ligação entre os pilares e as vigas. Quem é engenheiro vai entender mais ou menos isso daí, essa parte. E não estava dando os resultados muito expressivos e tudo, E aí meu professor chegou pra mim e falou bem assim, Lucas, faz o seguinte, ao invés de 6 andares desse edifício, passa ele pra 12. Aí eu falei, não, professor, tá de brincadeira comigo. Não tem como, não dou conta. Tenho toda a carga do CrossFit, faltou um mês só pra apresentação, vou ter que mudar toda a análise, vou ter que remodelar o edifício no programa e tudo. E mudar a parte teórica ali, escrita e tal. Eu falei, não, vai ser assim, você dá conta. E aí fui, e quando você se organiza, quando você coloca meta pra você, que você não tem muito pra onde correr, você acaba fazendo, você tem que fazer. Então fui conseguir, apresentei meu TCC, consegui passar com nota máxima e tudo, deu certo. E depois que passou a apresentação, eu vi que assim, muitas das vezes as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesmo. Porque naquele momento eu não me sentia capaz de fazer tudo isso, de pegar toda essa carga, tanto emocional quanto até de burocrática em si, que tinha muita coisa para poder fazer. Mas ele acreditou em mim e deu certo, e agradeço, porque se eu fosse adiar para fevereiro ia ficar muito mais tempo essa carga emocional ali e tudo, ia ser bem difícil, então deu certo. E aí beleza, passei, formei e voltei com foco total. Só que aí a carga de trabalho era bem grande, então eu não estava dando conta de fazer tudo que eu gostaria de fazer dentro da empresa. Estava fazendo ali o básico para ela poder ir sobrevivendo, mas não estava dando conta de desenvolver tudo da maneira que eu gostaria. E também, ao longo desses 3 meses, a gente estava dando muito prejuízo ainda, porque a gente não tinha aluno suficiente ainda para pagar as despesas. E a gente estava bem apertado e tudo e tal. E aí a minha irmã estava numa época decisiva da vida dela, ela tinha acabado de montar um escritório de advocacia e tudo, e ela estava numa parte bem decisiva. E aí que surgiu a ideia. Meu pai chamou ela para fazer parte da sociedade, de entrar na sociedade para poder ajudar. E naquele momento ali, assim, foi a luz no fim do túnel. Então, gratidão por você ter aceitado isso, Lê, de ter entrado na sociedade com a gente, gratidão. De ter comprado essa ideia também, porque ela já treinava, ela nunca foi muito assídua de academia e tudo. E através do CrossFit, de quando ela começou a treinar, que ela se encontrou também no CrossFit. Então foi assim, eu me encontrei na minha atividade física e ela também se encontrou. Então ela tinha muita paixão pelo CrossFit como esporte. E aí a gente conseguiu passar essa ideia para ela de paixão também como profissão, de como comércio em si, entendeu? E aí ela topou, entrou na sociedade e compôs esse time, somou esse time aí. Então assim, a partir desse momento as coisas começaram a fluir bem melhores. A gente começou a aumentar o número de alunos. Depois de um certo período a gente chegou na barreira ali do equilíbrio e começou já a ter resultado, a conseguir melhorar as coisas que a gente tinha que melhorar. Então por muito tempo a gente tirou o mínimo realmente dali para poder melhorar a estrutura, comprar isso, comprar aquilo. Então muitas vezes eu privava várias coisas que eu queria pra mim mesmo, queria comprar pra mim, em busca do CrossFit. Então assim, foram vários sacrifícios que eu fiz ao longo dessa jornada pra ter o que tem hoje, entendeu? Então muitas pessoas às vezes julgam só de fora, julgam só de onde você tá. Eles não julgam, assim, eles não conseguem enxergar toda a trajetória, toda a sua história. Então, não viram todo o sacrifício que a gente passou, todas as horas que a gente trabalhou, todo o dinheiro que juntou para conseguir ter alguma coisa, para conseguir montar. Então, assim, várias pessoas julgam só por fora mesmo, sabe? Não vê realmente o que a gente faz, o esforço que a gente faz. Então, pensam que muitas vezes ser dono de algum comércio, de alguma coisa assim, é fácil, é simples. Pô, ele só vai ali, vai uma vez no dia. Não, mas, cara, você ser dono é você fazer de tudo um pouco.
Então, já atendo na recepção, pô, sujou um negócio, a gente limpa também, pô, precisa furar um buraco na parede, isso, aquilo, montar aquilo, a gente fura também, dá uma de pedreiro, de eletricista, a gente faz de tudo, visando a melhoria, visando o crescimento. Muitos dos alunos já me viram fazendo várias dessas partes, era assim, era bem mais simples se você chegasse e contratasse alguém para poder fazer essa parte, um negócio, mas tem duas coisas que muitas das vezes a pessoa não tem um capricho e aquela paixão por aquilo que está fazendo, então eu acabo centralizando em mim, e também tem um custo também de você tá pagando às vezes por um trabalho simples. Se tem uma coisa que eu nunca neguei, é trabalho, independente do que seja. Lucas, tem que fazer um relatório, um negócio gerencial, ficar no escritório, isso, aquilo, beleza. Lucas, tem que subir em cima do telhado porque tá sujo, não sei o que, tem que ir a caixa d'água, eu também faço, entendeu? Então, acho que na vida a gente tem que se dispor a fazer várias coisas que a gente não gosta, fazer várias coisas desconfortáveis pra gente, que muitas das vezes acabam machucando um pouco o ego, vamos dizer, pô, velho, por que eu tô fazendo isso daqui? Por que eu... Isso não era coisa pra eu estar fazendo. Então, tem várias coisas, mas assim, eu nunca neguei serviço, então, sempre visando a melhoria, sempre visando o crescimento do box e de todo mundo. E para finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que lá no início comprou minha ideia, que confiou na minha ideia e acreditou no meu sonho, acreditou no meu potencial. Um agradecimento especial para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, que sempre estiveram comigo, desde a concepção desse sonho, depois entrando na sociedade, todo mundo. Então eles sempre me ajudaram muito, sempre foram parte crucial do meu sucesso. Queria agradecer também a todos os amigos, todas as pessoas próximas que apostaram também, torceram por mim, assim, torceram pela PW desde da concepção dela, desde o início. Quero agradecer a vocês de verdade, imensa, assim, a minha gratidão para vocês. E quero agradecer também a todos os alunos, todos que fazem parte da família PW, todos que passaram por lá, porque, igual eu falei no início do vídeo, eu não tinha noção da magnitude que tudo isso ia se tornar, das vidas que a gente ia transformar. Então, assim, depois de 3 anos de boxe do Parkway, eu vejo que várias amizades foram construídas lá dentro. Então, a gente tem turma que o pessoal reúne e viaja junto, então assim, viraram realmente uma amizade verdadeira. A gente vê casais também que foram formados lá dentro, que se conheceram lá dentro. Além desse ambiente social que eu considero o grande diferencial do CrossFit, é a parte de transformação mesmo, de transformar vidas. Então, a gente mudou várias vidas. Várias pessoas com depressão, que até pensavam em suicidar e tudo, foram curadas da depressão. Várias pessoas que tinham autoestima baixa porque não gostavam do corpo, não estavam satisfeitas com o corpo, transformaram o seu corpo ali dentro, então emagreceram muito, muito mesmo, assim, tiveram realmente a vida transformada. Várias pessoas que nunca tinham encontrado nenhuma atividade física bacana e tudo de se praticar, hoje são apaixonadas pelo CrossFit e começaram no CrossFit PW. E assim, eu tenho um pouco de noção das vidas que a gente transformou pelos depoimentos que as pessoas contam pra gente. Mas eu acredito que a gente muda muito mais vidas do que a gente imagina. De várias pessoas que muitas vezes não contaram pra gente, não falaram pra gente ali, mas tiveram a vida transformada. Seja por estar na PW ou por ter passado por lá. Então assim, muito obrigado por todos vocês que acreditaram na gente, acreditaram no nosso serviço, que compraram essa ideia mesmo, porque muito mais do que o dinheiro, muito mais do que essa realização aí, o lado de transformar a vida, o lado de mudar a vida da pessoa, isso é o principal pra mim, isso é o combustível. Então assim, todos os dias eu acordo, não pelo dinheiro, claro que o dinheiro é essencial também, ajuda, não vou ser hipócrita de falar que não é bom, que enfim, mas quando você tem o foco só no dinheiro, você não faz, você não move o mundo, você não inspira as pessoas. E agora, quando o seu foco, a sua missão é transformar a vida da pessoa, realmente mudar a vida da pessoa,
as pessoas compram isso, compram, assim, elas acreditam nisso, entendeu? Elas realmente, realmente transformam a vida delas, realmente é um exemplo de vida para elas. Então, gratidão também a todos que acreditaram nisso e deixaram eu, através da PW, como um todo, transformar a sua vida. O meu muito obrigado.